Ela é farmacêutica, empreendedora, proprietária da Drogaria Americana, esposa e mãe. O nosso papo das quintas dessa semana é com a Clarice Werner. Clarice, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigada, Seja muito Gustavo. bem-vinda, tá? Obrigada. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer estar sentada nessa mesa que a Americana sempre apostou, né? A gente estava conversando agora há pouco que Sim. a Americana tá com o portal praticamente desde quando o Eu acho que portal desde a iniciou. inauguração da farmácia também. Exatamente. E isso é muito legal. A gente está muito feliz com isso. A gente também fica muito feliz. A gente sempre pede para as pessoas que vêm aqui, para a gente Aham. começar o papo, para a pessoa se apresentar. Então, para quem não te conhece, fala um pouco sobre você, quem é a Clarice, de onde veio. De onde veio para onde vai, né, gente? Isso. Então, muitos aqui com certeza vão me conhecer. Meu nome é Clarice, né? E eu tô na Americana já há 12 anos. Eu vim para Espera Feliz, acho que já tem, ai, sei lá, deve ter quase 20 anos que eu estou aqui. Sou de Caparaó, vim para cá. Aí trabalhei, casei, estudei e depois abrimos a Americana. Então, eu sou farmacêutica, né, de formação. Logo depois já comecei a empreender, né? Que foi na Drogaria Americana até hoje, graças a Deus. Uma empresa que deu muito certo. Então, só tenho a agradecer a Deus mesmo por todos esses anos. Então, sou casada também há muito tempo, há 18 anos de casamento. E sou esposa e mãe de dois filhos lindos, o Bernardo e a Clara, que eu amo de paixão. Tem que idade eles? O Bernardo tá com 9 e a Clara com 6 anos. São criancinhas ainda. Então, e é um desafio. Eu Né? imagino, né? A gente equilibrar isso tudo não é fácil. E eu vim aqui também falar até um pouco sobre isso. Vou até aproveitar o espaço, né? Sim, Muitas pessoas às vezes me encontram na rua ou me encontram e falam assim: Nossa, super te admiro porque você trabalha e você tem os filhos. Gente, não é fácil, inclusive, estou aqui para admirar e prestar minha admiração a todas as mães, mulheres que empreendem, que trabalham fora e aquelas também que estão em casa. Porque o papel de ser mulher não é fácil e todas nós merecemos esse reconhecimento, independente da forma na qual nós trabalhamos. já que você está falando desse Aham. assunto, a gente vai voltar aqui na questão da farmácia em Sim, si, sim. mas como que você faz para conciliar isso tudo? Mãe, esposa, a farmácia, você tem mais algum outro empreendimento? Ó, essa pergunta é muito interessante, porque a gente não Como que dá sabe como conta? faz, né? A gente simplesmente chega no final do dia e não sabe como fez. Ai, Mas ai. fez. Mas fez, mas chegou lá. Mas uma das coisas mais importantes é que eu acho que eu tenho a benção de ter, embora eu não esteja numa uma cidade que tá toda a minha família aqui para me dar às vezes um suporte com as crianças ou, né, enfim, com às vezes tudo, tenho só uma parte, né, de pessoas aqui que com certeza me ajudam. Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive, como empresária, empreendendo. No início eu não aceitava muito bem isso, não. Eu acho que isso é um desafio para todos os empresários. Eu aprendi que a gente depende muito de pessoas. Sim. E através de pessoas boas, maravilhosas, que Deus colocou na minha vida, que eu consigo dar conta de tudo, Uhum. né? Isso é na empresa, lá na Americana, isso é na minha casa também, né? Por mais que a gente esteja. E mesmo assim é difícil, porque a gente quer estar à frente, e tem que estar à frente, né? Tanto da casa quanto dos negócios. Equilibrar isso tudo não é fácil. Quando eu tive meu primeiro filho, então, nossa, se você me perguntar quantas vezes eu já pensei em desistir, talvez eu pense todos os dias de Sim. desistir de alguma coisa. Aham. De virar e falar assim, não, isso não mais. Mas, graças a Deus, eu tenho levado de uma forma e Deus tem me abençoado. Todas as vezes eu vou lá, peço a Deus, meu Deus, me ajuda a organizar isso aqui. E aí vem Deus e me ajuda a Sim. organizar tudo. E a verdade é que a gente realmente não vai dar conta de tudo, né? E Uhum. talvez nosso propósito de vida não seja esse. Mas quando a gente se dispõe, acho que as coisas ficam mais fáceis. E tudo acontece, né? Uhum. Você E tem disse que aí ter que um no. porquê forte, né? Eu acho que Sim. eu tenho um porquê forte. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos para dar exemplo, Sim. né? Para querer algo melhor para a família. Sempre quisemos isso, né? Uhum. Então, acho que isso é aquilo que você tem como propósito mesmo, aquilo que você tem como o porquê, né? Daquilo Uhum. que você faz. Sim. Você falou aí que aprendeu, né,
não sei se é depender, mas assim, que você precisa de pessoas. Sim, sim. No começo você era muito centralizadora, você que tinha que fazer tudo. Sim, eu acho que todo mundo começa empreendendo, isso é uma característica de quase todos os empreendedores, de ser centralizador. E realmente, gente, não é fácil. Na verdade, eu devo aos meus filhos, e por ser esposa, o fato de eu aprender a descentralizar. Porque eu era muito centralizadora. Porque quando você começa um negócio e você empreende, você sabe tudo daquilo e você quer que aquilo tudo gira daquele jeito que você imagina que é o correto. E colocar, né, aquilo que você realmente pensa como verdade para funcionar. Só que chega um momento na sua vida que é o que aconteceu comigo, né? Quando eu fui recebendo esse monte de cargos importantes, né? Títulos. De títulos que eu fui ganhando. Antes eu era só esposa e farmacêutica. Aí depois eu virei esposa, farmacêutica e empresária. E depois eu virei mãe, né? Que é o maior cargo de todos para mim. Então, foi nesse momento que realmente eu aprendi a redirecionar tudo isso. E graças aos meus filhos, assim, muito, que eu aprendi essa questão de que eu tenho que confiar em pessoas, que eu tenho que ter pessoas muito boas ao meu lado, né? E ter pessoas que compartilham dos mesmos valores, né, do que eu. Então, hoje na minha empresa, inclusive, quando eu faço uma contratação, não que eu seja um especialista de RH, né? Mas acaba que as contratações, eu acabo participando. Hoje em dia, até as contratações estou descentralizando, tá, Gustavo? Porque até isso estou conseguindo fazer. É mesmo? Tô tendo ajuda até para isso. Gente, eu tô amando ser ajudada. Já amei não ser, mas eu tô amando ser ajudada. Mas, assim, a gente reconhecer também, entrar num lugar de humildade, sabe? De entender que tem pessoas que são muito melhores do que a gente em alguns pontos. Sim. E eu acho que esse é o maior desafio de quem empreende, né? E pegar aquilo que realmente você é único e investir nele. E desenvolver aquilo. Acho que mas olha, principalmente nós aqui, numa cidade pequena, né? Eu tô falando com pessoas aqui, com certeza que tem uma história parecida com a minha, né? E que são empreendedores pequenos também. Uma pequena empresa, ela gera tanta demanda quanto uma grande, né? Uma empresa grande, você tem um profissional X, Y, Z, tudo muito bem encaixado, que vai determinar aquela tarefa e tal. Na pequena empresa, você faz um pouco de tudo. Você tem que aprender muito, né? Mas você começar a entender que também vão ter pessoas que vão fazer tão bem quanto e confiar nelas é um desafio, mas que às vezes é muito necessário. E que para mim foi necessário, mas que tá dando muito certo. E como que você faz hoje ali com a Americana esse processo de seleção, de contratação? Porque eu, não sei se você vai concordar, mas o que eu sempre ouço é que é muito difícil arrumar mão de obra qualificada, que mão de obra tá escassa e tal. Você vê dessa forma e como que vocês fazem ali? Gente, seria uma mentira, né? Eu vim aqui falar que mão de obra tá fácil. Isso é uma mentira. Acho que todo mundo vai concordar comigo. Porque não é. Nunca foi fácil. Sim. Mas assim, parece que tá pior ultimamente, tá mais difícil. Todo mundo tem reclamado, né? Todos os empresários que a gente encontra, né, tem reclamado em relação a isso. Mas o que a gente também, eu acredito muito, agora, né, isso é uma visão global minha, né? Nós estamos vivendo uma era pós-pandemia. Tá. Isso veio reformular muita coisa, né? O comportamento das pessoas mudou um pouco. Tem a geração Z que tá vindo aí, que agora são os novos já foram adolescentes, jovens, agora estão jovens adultos, estão começando a estudar. Estão entrando agora no mercado de Exatamente. trabalho, Então, né? é uma nova geração que está chegando aí, a gente tem que né? A gente tem que ou se adaptar, ou eles vão ter também que se adaptar à realidade, né? Sim. Então, eu acredito que isso tenha muito a ver. Pós-pandemia, nova geração vindo por aí, eu acho que isso tem a ver com isso que a gente tem vivido. E algumas questões políticas também. Mas eu acredito muito essa questão, o seguinte, realmente está muito difícil de contratar. Eu passei, né, esse período, eu tive realmente, nos últimos 2 anos, eu tive muitos problemas, logo depois ali da pandemia, com contratação, com gente que entrava e saía, pessoas que se afastavam, por exemplo, já tive afastamento por esgotamento psicológico, tudo nessa época. Então, não foi uma fase fácil. E a gente vem carregando isso por um tempo. Mas uma coisa que tem funcionado muito bem comigo, ô Gustavo, e que se eu tivesse, assim, sentado hoje com o empresário e falasse com ele para executar e fazer, é o seguinte:
deixar muito claro os nossos valores e não abrir mão deles é muito melhor do que sair contratando, Sim. sabe? Porque quando você está alinhado com o objetivo, com o propósito, e aquela pessoa que está trabalhando com você tem a cara da sua empresa, pensa como a empresa pensa, está alinhado à cultura da empresa, tudo fica muito fácil. Sim. Né? Então, na verdade, nesse período que foi entrando e saindo muita gente também da Americana, como aconteceu em todos os lugares, Sim. eu tenho aprendido muito isso. Às vezes uma pessoa, quando ela chega hoje lá com uma semana, eu às vezes já consigo perceber se ela vai ficar ou não. Uhum. Não que alguém chegue preparado. Na Sim. verdade, eu nunca procuro alguém que esteja 100% preparado. Eu procuro pessoas que tenham, às vezes, um mínimo de conhecimento e que a gente consiga lapidar lá dentro, né? E, na verdade, nós estamos ali hoje com umas 4 pessoas com um treinamento bem intensivo, começando agora. Então, assim, algumas outras eu consegui contratar com experiência, a maioria sem experiência. Mas que a gente tem que conseguir desenvolver muito bem porque estão alinhados. Se a pessoa tiver boa vontade também, com boa vontade. ela consegue. Inclusive, a gente teve 2 contratações do fim do ano para cá, de pessoas com 20 e poucos anos, e que foi um achado. Eu falei que foi um achado, né? E assim, né? A minha primeira coisa na receita é orar, é pedir a Deus. Sim. Porque quando eu peço a Deus, com certeza aparece alguém. E ter essa coisa, essa capacidade da gente fazer essa mistura boa, né? De ver o que a pessoa precisa, o que a empresa oferece, para ver se isso vai dar certo, né? É uma coisa que eu penso muito como troca também, né? Não existe essa coisa de... Inclusive, as pessoas têm que parar de pensar nisso, né? Todo mundo está empreendendo na própria vida. Sim. Independente se você trabalha num lugar com a carteira assinada, se você é independente, se você é autônomo, não importa. Todo mundo está empreendendo na sua vida, né? E o que eu falo muito lá na Americana é o seguinte: a Americana é o veículo e tá levando todo mundo nessa viagem para a vida, né? Cada um para os seus destinos, né? No fim do dia, cada um vai para sua casa. Mas a gente usa esse carro, né, para levar todo mundo naquele objetivo que quer. Para os sonhos da família, né? Para aquilo que ele quer para a vida profissional, para o aprendizado. Então, assim, nesses 12 anos de empresa, inclusive, Gustavo, tem uma coisa que quando a gente fala de pessoas, que eu me orgulho muito, que a gente tem, assim, tem pessoas que você lembra super, né, de que você contratou e que deu muito certo. Mas hoje, assim, tem casos que a gente pega, tem uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, ela hoje é enfermeira, ela trabalhava comigo, ela estudava e trabalhava. E aí ela formou e tal, foi ser enfermeira. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você vai ser farmacêutica, eu nunca quis. Virou enfermeira. E até hoje a gente fala assim, ai, Clarice, eu quero voltar a trabalhar. Eu falei assim, pois é, você não fez farmácia. Mas enfim, aí um dia desses encontrei com uma médica e ela falou assim, Clarice, eu vim te parabenizar pela pessoa, nossa, como ela é boa, como ela sabe das coisas, a gente tá lá no PSF, ela tá antenada em tudo. Então, assim, você saber que você colaborou, contribuiu com a formação dela, né, virou uma mega profissional, que eu super admiro também, nossa, isso é muito gratificante, né? Isso é um caso só, né? Tem vários outros que eu poderia falar aqui, mas é muito gostoso também, né? A gente saber que a nossa empresa fez a diferença na vida de alguém, como faz na vida de muitas pessoas. Sim. De forma positiva. De forma positiva. E eu sempre tive funcionários assim, sempre teve. Agora, né? Ultimamente teve essa coisa de entrada e saída, mas isso foi uma coisa a nível nacional. Mas assim, a gente sempre teve funcionários assim de 10 anos. Tive funcionário de 10 anos na minha drogaria, que tem 12, pra você ter ideia. Né? Então, assim, é um trabalho bacana. Sim. Né? Então, assim, eu me orgulho muito disso. Sim. Você falou aí da enfermeira, aí me veio aqui. Você, no curso de farmácia... Como que eu caí nisso? Como que você sempre quis? Como que você foi para essa área? Foi muito interessante como eu caí nessa área, gente. Eu e meu marido, a gente namorou por um período longo. E aí ele fez farmácia. A família dele tem drogaria. E aí... o Aldo virou e falou assim, eu formei, né, fiz o 3º ano, e assim, posso te falar? Eu não tinha vontade de fazer faculdade de nada. Sei. Eu não tinha vontade de fazer faculdade de nada. Sei bem como mas é isso. Ele virou e falou assim, não, mas como assim? Agora você saiu né, fez o 3º ano e tal. E eu sempre gostei de estudar, muito. Ele falou assim, não, eu acho que você tem que fazer uma faculdade. Aí ele inventou isso pra mim, né, colocou isso na minha cabeça. Aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, falei assim, gente, tá bom, vou fazer faculdade, mas vou fazer o quê? O que você me sugere? Eu falei, não, você vai ter que escolher, né? Então,
Que os meus pais também, assim, a gente sempre eles foram muito abertos, mas também não ficavam fazendo pressão. Não, Sim, você vai sim. fazer isso, você vai fazer faculdade daquilo, não. E eu venho de uma família de empreendedores, Ah, sim. né? Então, assim, não caí de paraquedas também no empreendimento, porque a vida inteira a Sim. gente... Meu pai tinha supermercado em Caparaó, Em Caparol. então eu... Ai, gente, desde os meus 7 anos que eu faço plaquinha de promoção, entendeu? É bem isso, porque antes Sim. a gente... Tudo, computador era novidade, né? Quando eu tinha Aham. essa idade. Então, eu ficava lá nas plaquinhas, ficava lá no marketing visual lá Sim. do supermercado. E aí, eu comecei a pensar, tá bom, quais as matérias, então, que eu gosto, o que que eu vou ser, aquela coisa, né? Eu tava com 17 anos, nessa idade você não sabe muito bem aquilo que Sim. você quer pra vida, né? Eu acho que a gente escolhe muito cedo, né, a carreira. Eu esperei até os Embora 24 para entrar Embora na a gente possa faculdade. mudar depois também, né? Porque Sim. tem isso também, a gente pode recalcular a rota aí. Mas enfim. E aí eu pensei, Uau, você quer saber? A carreira de farmacêutico dá um leque muito grande. E eu sempre amei biologia, sempre como matéria, mas assim, enfermagem eu nunca faria, medicina eu também não queria, porque eu tinha planos de me casar mais cedo e de ter os filhos, eu ficava com medo de optar por ser médica. Sim. E aquilo talvez eu não consegui conciliar com família. Certo. E aí veio, vou ser farmacêutica, porque independente eu tenho aí pelo menos umas 10 áreas de atuação que eu posso escolher. Sim. Então é uma ampla cartela. Então eu caí no curso de farmácia e virei farmacêutica na época. E depois eu estudei com o meu cunhado, que é o Wesley. Ele me deu a primeira oportunidade de emprego. Eu fiquei trabalhando numa farmácia que ele comprou na época aqui em Espera Feliz, que era a antiga São Sebastião. Muita gente vai lembrar, Sei, sei. que é onde é Americana mesmo. É, eu já ia perguntar isso. A São Sebastião era onde é a Era americana. isso. Isso. Aí ele comprou, na época a gente colocou o nome de Drogaria Mais Saúde. E aí eu fiquei trabalhando uns anos lá. E ele me deu uma mega oportunidade, gente. Eu aprendi tudo por esse período, né? Porque ali realmente ele me colocou para gerenciar. Eu não sabia, meio que, né? Eu fui aprender ali mesmo. Pra quem E não eu sou entendeu, você tá super falando do grata Wesley da do Matos, né? isso, do Wesley da Drogaria Matos, que é o meu cunhado, meu amigo, acima, mais do que cunhado, ele é meu amigo pessoal e que me deu essa grande oportunidade. E eu aprendi muito nessa época. Aprendi muito com ele também, com o meu marido também, o meu marido, ele sempre teve essa visão empreendedora. Inclusive foi dele que veio também, não só a minha faculdade, né, que ele falou assim, não, você vai estudar. Ele sempre me colocou muito pra frente. Meu marido sempre me colocou. Nessa época a gente nem era casado, nós só namorávamos. E aí depois, quando vê essa oportunidade da Americana, não, vamos. Você acha que tá na hora? Então vamos abrir a Americana. Sim. E enquanto a gente veio pra Americana, aí veio eu e o meu marido, então, o Aldo. E agora, mais recentemente, ele tá fazendo outros empreendimentos. A gente tem também. Aí hoje em dia ele mexe com as fazendas dele. Ah, sim. Então a gente teve que dar uma dividida nisso tudo aí também pra dar conta de tudo. Mas a americana em si, você meio que já contou a história aí Sim, do de como surgimento surgiu. dela, né? Aí foi. Desculpa, mas o seu marido também é farmacêutico, né? Ele é farmacêutico. Ele já tinha alguma outra farmácia antes? Então, ele trabalhou uns anos com o meu cunhado, com o irmão, né? Aham. Com o Wesley. Aí depois ele trabalhava também na prefeitura de Caparaó. Ah, sim. Depois ele veio trabalhar comigo. E é isso. Agora, Aí agora ele tá mais nos empreendimentos e não tá como farmacêutico em lugar nenhum. uma pergunta talvez assim, até chata, que tem gente que nem gosta, mas assim, Aham. o nome, de onde vem Drogaria Americana? A Drogaria Por que esse Americana, nome? ela é uma franquia. Ah, tá. E foi muito legal quando apareceu, porque foi uma oportunidade. Eu não sabia que era franquia. É uma franquia. E ela é uma franquia que não é daqui da cidade, ela é do sul de Minas. Ela tá bem espalhada hoje em dia aí pelo Brasil. Mas é muito bacana porque quando eles vieram para fazer uma proposta e tudo mais, veio naquele momento que eu tava querendo empreender também. Sim. Então, assim, foi uma coisa que uma coisa foi fechando com a outra. E na época surgiu a oportunidade da gente reformar o ponto. Enfim, Sim. sabe quando deu tudo certo? Uhum. Foi naquele momento que a Drogaria Americana veio e nasceu. E graças a Deus foi um momento que eu estava preparada.
né? Eu julgo que eu estava preparada porque eu já tinha, né, passado um caminho com muito conhecimento, já sabia que era aquilo que eu queria para mim. Outra coisa que eu não falei, gente, como farmacêutica, tá? E eu me apaixonei pela profissão também. Por quê? Eu amo receber pessoas. Eu amo conversar com pessoas. Eu amo estar com pessoas e ajudá-las de alguma forma, né? E ser farmacêutico abre muitas portas para isso, abre Sim. muito contato verdadeiro com as pessoas. Então, assim, eu sempre gostei muito da minha profissão. Acho que boa parte do público da farmácia demanda isso, né? Esse Esse contato, acolhimento, essa né? atenção. Isso veio de muito de encontro, assim, comigo, né? Com o que eu sou, com parte daquilo que eu sou. E, enfim, além desse contato, assim, é muito legal a gente ver como que a gente, nesse cargo, né, nessa profissão de farmacêutico, a gente consegue dar uma nova perspectiva aos tratamentos das pessoas, né? Fazer um esclarecimento, não só aos tratamentos, mas para tudo que a pessoa às vezes está ali, a gente consegue Sim, servir. Então, não é uma venda vazia. Eu falo que muitas das vezes as pessoas chegam lá na farmácia, elas não sabem nem o que elas precisam. sim, Às vezes elas chegam procurando uma coisa, mas às vezes elas precisam de outra. E é aí que o bom profissional entra. Eu sim. falo muito isso com a minha equipe. Porque o bom profissional, né? O bom vendedor, ele está preocupado em servir bem. Servir é o quê? Ser útil àquilo que a pessoa precisa, né? E é assim que a gente faz um tratamento, que a gente faz um atendimento, uma venda, seja de qualquer item que seja de excelência, né? Sim. Quando você descobre aquilo que a pessoa realmente precisa. Uhum. Isso é muito bacana. Essa, esse ramo de drogarias, de farmácia, para quem olha de fora pelo menos, me parece que é muito concorrido, porque a gente vê muitas farmácias, né, muitas opções. E aí, assim, como que você trabalha ali para criar algum diferencial ali na Americana para se destacar nesse mercado que, de novo, assim, para eu que estou de Sim, fora, parece que deve ser sim. bem concorrido, né? Porque são realmente várias Essa pergunta é opções. ótima, porque assim, desde o início da Americana, isso já tá no nosso DNA, digamos assim. Desde que a Americana veio, eu sempre tive o propósito, tá lá nos nossos valores, a inovação. Então, desde que abriu, tá lá nos nossos valores, inovação. Sim, Eu sempre quis trazer coisas diferentes que aqui não tinha, porque você abriu uma porta para você ser um a mais, eu achei que nunca isso para mim nunca fez nenhum sentido, né? sim, Então, para que eu fizesse alguma coisa que fosse para servir de uma forma mais completa? E a inovação, então, ela vem desse DNA, ela vem desse perfil de loja, que a gente, né? Tanto que a gente chama de loja, né? A gente acostumou a chamar até de sim, loja. sim, Porque a gente tem drogar, tem os medicamentos, tem uma perfumaria super bacana também, muito sim, forte. E então, assim, a inovação ela vem desde lá. E a gente sempre procurou, assim, tudo que está se usando, tudo que é inovação, tudo que acabou de chegar. Você quer ver um exemplo? Colágeno. A gente tem ouvido falar muito colágeno hoje em dia, né? uhum, Parece que colágeno surgiu tem uns 2 anos pra cá. Tipo assim, de tanto que as pessoas falam de sim. colágeno. Gente, eu lembro que eu vendo colágeno até da mesma marca, tem mais de 12 anos. Nossa, Por quê? Porque assim, a gente já sabe, né? Quem tá dentro já sabe. Né? Tipo assim, não, sim, isso aqui é uma sacada, isso aqui todo mundo vai usar, daqui a pouco todo mundo tá usando. Tanto que hoje as grandes farmacêuticas estão fazendo colágeno para todo tipo, para articulação, para pele, para tudo. Isso é só um exemplo, né? sim, E eu sempre me preocupei nisso, em me diferenciar com inovações, com coisas diferentes, para que a pessoa que estivesse ali, ela estivesse numa drogaria de interior, mas se sentisse assim, nossa, eu tô aqui, mas aqui tem tudo que eu tudo que eu preciso, preciso eu encontro ali. né? Tipo assim, Sim, nossa, até tanto que eu, como vocês, quando todo mundo entra lá, vê, a gente tem desde o sabonete, né, Lux lá na perfumaria, até o perfume importado, né? sim. Então eu acho isso muito bacana, acho muito gostoso, e eu acho muito prático também. Porque pensa você não quer chegar num lugar e ter tudo que você precisa ali? Já É resolve muito tudo bom, no mesmo lugar. é Sim, muito legal. Então eu acho assim, por mais que a gente esteja numa cidade pequena, eu sempre tive essa visão sim. de trazer essa comodidade e de trazer. E outra coisa bacana, tá? Que eu acho muito legal também. A gente sempre explorou a inovação de uma forma muito legal e muito legítima. Por quê? Nós também nunca trouxemos inovações que, tipo assim, com preços absurdos, com coisas sabe? Certo. Eu sempre tenho esse cuidado de trazer tudo que tenha o preço acessível, com a qualidade que todos os meus clientes merecem,
né? Até com medicamento a gente tem isso também. Sim. E de uma forma que vai atender todo mundo, né? Quando nós chegamos a 12, né? Nós iniciamos há 12 anos atrás, o nosso método de atendimento, então, era muito inovador para a época, né? Aquela coisa de você ter um caixa separado, de você ter as comandas, tudo direitinho. Então, assim, isso foi muito gratificante para mim, sabe? Uma caminhada que realmente deu certo. Então, a gente Sim. procura inovar nos produtos, procura inovar no atendimento, procura inovar em tudo. E eu vejo ali que a Americana, vocês trabalham lá com bastante campanhas específicas, né? Sim. Você que bola tudo, tem ali a equipe, como que funciona essa parte? Isso é uma loucura, tá? Isso aí é Que um eu grande vejo ali, desafio. assim, muitas campanhas, É. dia de não sei o que, É. tal. Hoje em dia a gente já tem a Semaninha Kids, as mães todas já Isso. sabem, já é famosa. Toda última semana do mês tem a Semaninha Kids. Se você não sabe, já fica sabendo aí, ó. Toda última semana do mês, quinta, sexta e sábado, tem a Semaninha Kids, que é promoção de fralda, leite, lenço e tudo mais. E que fica maravilhoso, que realmente bomba. Porque é promoção mesmo, E é né? promoção de verdade, isso que Não eu ia é- falar. É promoção de verdade. E o legal é isso. Essa confiança que a gente desenvolveu com o nosso público, sabe? Todo mundo vai lá sabendo que realmente vai encontrar. Porque é horrível, né? Você chamar pra promoção, pra campanha, você olhar, nossa, mas não tinha nada lá. Mentira, gente. Black Friday, por exemplo. Sim. A gente tem uma... A Black Friday, foi a primeira Black Friday de Espera Feliz, foi a nossa. Ah, legal. Antes de todo mundo fazer Black Friday, a gente já fazia. Eu não contei os anos. Eu tenho que fazer esse cálculo, eu tenho que pegar lá quando foi a primeira. Mas a primeira foi da Black Friday aqui em Espera Feliz, foi nossa, da Americana. Então ela é super tradicional. Tipo assim, tem hora que eu falo assim, gente, mas lá tem um desespero quando chega novembro, porque vocês não sabem o que é uma Black Friday, o que é montar uma Black Friday. Você mexer, Sim. e assim, eu sou muito cuidadosa, Gustavo, eu mexo no preço da farmácia inteira. Eu olho tudo, entendeu? Eu sou Sim. meio neurótica com isso, porque vocês têm que chegar lá e sentir assim, nossa, fez pra mim, foi Sim. preparado pra mim. E eu não posso esquecer de ninguém. Eu não posso esquecer de quem compra o suplemento, eu não posso esquecer de quem compra Sim. os perfumes, de quem compra os remédios. Eu não posso esquecer de quem compra o skincare, que quer renovar as coisas pra unha. Sim. Então, assim, é literalmente tudo. E as campanhas, assim, requerem organização. A gente tem um calendário, né, que a gente faz, e a equipe acaba que já entra nessa dança, né? Sim. O pessoal que chega já vai meio que acostumando com essa demanda. Uhum. E a gente tem uma coisa legal também durante todo o mês, que é o tabloide, né? Que é as promoções mensais. Só que é muito importante, vou até falar aqui. Tem gente que acha que as promoções é só aquilo, e não é. Por isso que eu falo, venham pra farmácia. Entrem no ponto físico, né? Pra vocês verem tudo mais. Acho muito legal quem vai passear dia de sábado lá, porque realmente vale a pena. Porque tem muita coisa pra passear, olhar, namorar, Sim. né? Enfim. Temos tratamentos, inclusive, nossa, muito bacana de cabelo, lembrei agora. E a gente tem as campanhas internas também. E o nosso Instagram, que a gente coloca sempre, todos os dias. Eu gostaria de ter até algo mais... até profissional, talvez, nesse sentido, mas às vezes a gente não dá conta, né? O Sim, dia a sim. dia, ele é aquilo ali. Mas isso é muito legal. Fica muito legal as nossas campanhas também. Aí a gente sempre pede... gente, outra coisa. Peguem o WhatsApp da Americana. A gente tem também, todos os dias, promoções que a gente manda lá no direct, no celular de vocês. E é muito legal. Tem sempre grandes oportunidades, é sempre coisa assim que você vai usar, que algum dia você vai precisar. Depois, me lembra de te pedir o número, que aí na edição a gente Isso! coloca. Tá, Pra quem tá ótimo. vendo a entrevista agora, ó, o WhatsApp tá aparecendo aqui na tela, tá? Isso aí, ótimo. Não perca essa oportunidade, gente. Realmente, assim, é muito bom. E eu faço de tudo para esse atendimento ser diferenciado, hein? Espero que vocês gostem muito. Eu vejo que você, principalmente, mostra muito o próprio rosto nas divulgações, né, Aham. nas redes sociais. Sim. Isso é óbvio que você leva jeito, ficam muito bons os vídeos, mas tem ali alguma estratégia também por trás disso? Ah, deixa eu mostrar aqui o rosto da dona. Sim.
Ô, Gustavo, Ou é porque os então, funcionários na também é difícil verdade, arrumar algum que queira também? tem tudo, acho que tá tudo isso misturado, Uhum. né? Porque, assim, é muito interessante. Agora que tô com essas meninas da geração Z, agora que a gente contratou, Deve facilitar, não, né? elas são ótimas, elas já estão colocando a cara, tá tudo certo. Mas o pessoal, né, de outras gerações pra trás não tem tanta facilidade, assim, de mostrar o rosto, enfim. E, na verdade, como eu tenho realmente, eu tenho muita facilidade com as câmeras e eu adoro, né? Porque eu realmente gosto dessa troca, sabe? É muito natural Sim, pra mim. Então, quando eu faço lá meus stories, eu falei que esse ano meu objetivo é melhorar meus stories lá, no meu pessoal também, porque eu gosto muito dessa troca. E sabe o que eu acho legal também? É, com essa troca, a gente demonstra que, assim, é feito de pessoas, né? sim. É feito de pessoas, é Eu acho que feito tem de sido uma sonhos. tendência Sim, é dos uma tendência dos negócios mostrar negócios. assim, ó, ali o dono mostra, ter um rosto, né? A empresa deixar Sim, de ser só um CNPJ e ter ali o rosto de alguém, né? não deixa de ser uma estratégia, mas pra gente, pra mim, né, lá na Americana, é muito natural. Sim, Né? Porque aí o que que acontece? Antes, quando eu não arrumava tempo para isso, entre aspas, porque antes da pandemia eu já queria fazer, aí eu comecei a fazer. Antes da pandemia eu comecei a fazer algum material, alguma coisa, mas depois isso se intensificou, né? Essa necessidade veio mais forte. Mas quem melhor para apresentar um produto? Quem melhor para falar da necessidade de uma mãe, sim, né? Quem melhor para falar, talvez, de skincare, por exemplo, que realmente precisa de um profissional com experiência para falar, sim, né? E hoje em dia tem tantas pessoas falando de tantos assuntos que nem tem propriedade na internet. sim, Então, na verdade, isso vira uma responsabilidade, né? De você que tem credenciais para esse assunto, compartilhar, né? E falar realmente aquilo que as pessoas precisam ouvir, principalmente, e que elas querem estar vendo também, né? E é muito legal, porque hoje mesmo eu postei um vídeo, aí falei né, da maquiagem, da base que eu usei, do batom, e assim, é instantâneo, todo mundo depois já começa a procurar, já começa a perguntar, e todo mundo fala assim, não, você tem que postar, você posta, né? Não é fácil encaixar isso na rotina. Mas é muito gratificante também, porque as pessoas querem ver, assim, aquilo que é real. sim. E é o que eu procuro trazer, né? Nunca vou te falar que, às vezes, naquela conversa lá que a gente teve anteriormente, falando sobre como equilibrar tudo isso, talvez não exista um equilíbrio mesmo, né? Às vezes o potinho da mãe vai estar cheio num dia, o da esposa vai estar meio vazio, Sim. e o da mãe às vezes vai estar vazio, o da empresária vai estar cheio, o da empresária vai estar vazio, do esposo vai estar cheio. Então, assim, a gente saber que eu já já lidei disso de uma forma muito dura por um período, principalmente quando os meus filhos nasceram, porque para mim foi um mega desafio. E eu nunca quis perder nada do desenvolvimento deles e tudo mais. Eu sempre fui muito assim. Como que Então eu sempre foi me essa, quando cobrei você disse aí, muito. lidei de uma forma muito dura? Como exatamente? Então, na verdade, eu quero agradecer até a minha psicóloga, que é a Ravana. A Ravana também tem 2 filhos. E ela me ajudou muito nessa parte. É natural que pessoas que tenham o meu cargo, ou tal, né? No meu caso, isso aconteceu, né? Sempre me coloquei numa posição de muita cobrança, Certo. né? Querendo realmente dar conta de tudo. E foi quando eu descobri que eu não daria, né? E no dia que eu descobri que eu não daria, é um baque, mas também é libertador, Sim. É, né? mas primeiro deve vir Primeiro te dá um aquela choque, frustração, né? vem uma Como assim eu não frustração. dou conta, né? Gente, eu me lembro claramente, eu quero falar com as pessoas que às vezes estão passando por isso, por um pós-parto, por puerpério. Nossa, eu não ficava, sei lá, muito bem, não, eu não ficava. E aí eu encontrei uma vez com uma amiga minha. E eu me lembro assim claramente, eu andava de carrinho com as crianças, que eu já aproveitava, o passeio da manhã das crianças era ir pra farmácia comigo, entendeu? Então, assim, a hora de pegar sol já era hora de eu ir trabalhar também, eles irem comigo. E aí eu tava com a Clara, tipo, recém-nascida, sei lá, de 2, 3 meses, e o Bernardo andava na motoquinha dele. E eu encontrei a minha amiga, ela falou assim, Clarice, eu te admiro demais. Como que você dá conta? E, nossa, ela assim, ela fez tantos elogios, sabe? Assim, e de coração e muito verdadeiros. Ela é uma pessoa que eu amo estar com ela. Gente, mas naquele dia, aí eu me segurei.
E ela foi falando, e naquilo que ela foi falando, parecia que tava me moendo por Nossa. dentro. Porque eu tava naquela posição com tanto sofrimento. Aham. Eu falei, gente, eu tô fazendo certo, eu tô dando conta disso tudo, né? Dessa situação nova, com 2 bebês praticamente. E eu lembro que nesse dia eu fui pra casa chorando, mas chorando muito. E eu dei muita sorte de passar ali na reta e não ter ninguém, gente. Não sei. Porque eu teria passado uma vergonha de tanto que eu tava chorando aquele dia. Mas assim, foi isso, sabe? Dessa forma de você. E naquele momento eu ficava olhando assim. Antes eu ficava da hora que abria praticamente a farmácia, a hora que fechava. Sim. E aí eu passei a não dar conta disso mais, Uhum. né? E eu não iria abrir mão de ver o crescimento dos meus filhos, de amamentar Sim. os meus filhos, né? Então isso não foi uma coisa fácil de lidar. Foi quando entrou a minha terapia. Inclusive, nossa, eu super indico, tá? Procure um bom profissional se você estiver passando por um momento desse de transição. É tão importante, né? Sim. A maternidade, ela vem com muitos desafios. Eu sempre falei o seguinte, a maternidade talvez seja uma das melhores fases da nossa vida. Todas são boas, mas a maternidade ela é fantástica. Ela é algo assim, né? Você vê o milagre de Deus nos seus braços, é incrível, é maravilhoso. Eu e meu marido, a gente fala, o dia do nascimento dos nossos filhos, assim, é presenciar um milagre. Sim. Assim, é muito emocionante pra gente, o nascimento deles. Mas é o que eu falo, sabe? Também mexe muito com a gente, porque você vai ter que realinhar a rota, né? Sim. Você vai ter que talvez fazer coisas de um jeito que você não fazia, de uma nova forma, às vezes buscar forma de ser mais eficiente. E Aham. foi onde eu aprendi ter mais eficiência, talvez, e delegar melhor, Delegar. né? E aí hoje, depois de isso tudo estabilizado, como que é a sua rotina hoje? Quanto tempo você fica na farmácia? Eu Quanto tempo não você fica em consigo, casa? posso Você te tem uma falar? rotina organizada ou não? Quem me conhece muito bem sabe que eu não sou uma pessoa super organizada. Mas é uma bagunça que dá certo. Tô brincando, não é uma bagunça. Mas assim, hoje, Desculpa, eu fico tão feliz ouvindo isso, porque com quase todo mundo que eu converso aqui, não, eu sou um robô, eu tenho uma agenda, e eu fico assim, cara, não é não, possível que gente, que só mentira. eu que eu não Ah, consigo ter uma inclusive, rotina nenhuma. acho lindas as agendas, né? Acho lindo, mas eu não consigo usar. Não, é. Desculpa, eu nunca consegui. Não, você me trouxe um alívio falando isso. Gente, mas olha só. Eu consigo falar, para te falar a verdade, hoje em dia, na verdade eu digo o seguinte, quem empreende, quem é dono de alguma coisa, enfim, não adianta. O seu trabalho é simplesmente 24 horas. Acabou. Sim, Você aprende isso. Você trabalha 24 horas. E você tem que aprender a lidar com isso. E não se esgotar com isso, sim, tá? Então, como eu vejo hoje, a minha rotina em si é o seguinte: na verdade, eu tenho prioridades, são coisas que eu não abro mão. Isso eu diria que é a minha rotina. Por exemplo, exercício físico. Eu tive que começar a fazer, aí tem 3 anos sem parar que eu faço atividade física. Isso trouxe um benefício muito grande para minha vida. Para disposição, para tudo, mas principalmente eu passei por um período que eu tinha algumas dores, e isso, assim, realmente foi um divisor de águas quando eu realmente comecei a fazer atividade física. E para quem empreende também, tem muito estresse envolvido. sim, Tem que ter algo fora do trabalho para fazer, né? O exercício, a gente já sabe, hoje em dia tem vários estudos, que alguns hormônios que você vai produzir durante o treino vai te diminuir o estresse, diminuir a ansiedade e vai te dar um efeito, vai te dar mais disposição para trabalhar. sim. Isso aconteceu comigo, então a atividade física eu não abro mão e não abro mão do meu tempo em família. Nós almoçamos juntos, nós tomamos café da tarde juntos, que eu acho que é um privilégio, né? Sim, Uma das coisas, assim, impagáveis de morar numa cidade pequena, que é tomar o café dá pra dar junto, um né? pulinho ali e Não, e o tomar. mineiro, eu falo, gente, só o mineiro sabe o que é um café da tarde, né? Sim, O que representa um café da tarde. E todos os dias a gente janta junto também. Então, assim, é muito interessante, Gustavo, porque eu sempre pensei desde criança, assim, que eu iria participar sempre muito da vida dos meus filhos e que o meu maior objetivo seria esse, seria construir a minha família. sim, É o meu sonho de infância. Meu sonho de infância não era ser médica, não era ser farmacêutica, não era empreender, não era nada disso. É que eu
queria ter a minha família. Eu Filhos queria e família, casar desde e eu queria criança ter você filhos. queria. O que eu sabia era isso. E eu sabia também que eu iria. Né, eu acho muito engraçado que eu desde criança pensava nisso também. Que eu iria ter um trabalho no qual eu iria contribuir muito com a minha família através do meu trabalho. Eu não sabia o que que era. Não coloquei que eu ia ser médica, que eu ia ser farmacêutica, nada disso. E empresária, nada disso também. E é muito interessante porque é como se tudo fosse realmente acontecendo daquela forma que foi proposta, sabe? Sim, Então, assim, eu acho que talvez é a gente saber daquilo que a gente não abre mão. sim. Você saber daquilo que você não abre mão, talvez você já tenha um norte para a organização de sua vida inteira, né? Uhum, Porque a vida inteira acontece durante o dia a dia ali, né? Mas ela vem acontecendo desde muito tempo pra gente chegar até o ponto de hoje, né? sim. Então hoje a minha organização não abro mão do meu exercício físico e não abro mão de jeito nenhum de estar com a minha família e de fazer algumas coisas, né, com os meus filhos que eu acho que por exemplo, tirar o tempo pra estar com eles, pra brincar e tudo mais. Então, Sim. eu acho que é assim que eu organizo o meu tempo. Mas olha, isso tem melhorado, tá? Antes eu meio que não tinha horário pra almoçar. O meu marido, ele é super. Não, meu marido é minha inspiração, gente. Ele tem hora pra café da tarde, ele tem hora pra almoçar, ele tem hora pra tudo. Eu sou aquela Eu não pessoa assim, ó, consigo. né? Então, ele me ajuda muito nessa parte. O almoço eu até consigo ter o horário, porque a minha esposa, ela sai do serviço, então tá. Aham. Agora, o resto. Mas eu falo que ele é o meu centro nessa parte, assim. Ele me puxa, né? Tipo assim, ó, você tem que ir, você tem que ir. Então, isso é Sim, muito legal. Inclusive, o casamento é muito bom, né? O casamento lapida muita gente também. sim. Assim como os empreendimentos, Uhum. né? Talvez você já tenha até respondido aí no meio das falas, mas eu vou perguntar mesmo assim. Nesses anos, como empreendedora, como mãe, como esposa, enfim, o que que você apontaria como o maior desafio que você já enfrentou e a maior conquista? Você teria alguma coisa em mente? Talvez o maior desafio, se eu for te falar assim rapidamente, é o desafio que a gente tem todos os dias. Eu, pelo menos, desde quando eu comecei até hoje, né? Desde mais de 12 anos atrás, né? Que eu comecei lá como farmacêutica. Apenas. É como se todos os dias eu tivesse que me reinventar. Mas eu acho que talvez isso daí seja algo muito inerente de quem empreende mesmo. Sim, Quem empreende nunca tem uma cabeça que está parada. A cabeça sempre vai pensar algo mais. Você sempre vai ter algo para aprender. Você sempre vai ter um desafio que aparece de ontem para hoje, né? Que seja o que for, né? Que seja uma lei de alguma coisa que mudou e você tem que se adaptar. Que seja o mercado que está mudando e você também tem que se adaptar, sim. né? Que seja, né? Nós tivemos aqui aquela enchente em Enchente. 2000 e Atingiu a americana, né? sim, entrou 1,60 m de água lá. Nós perdemos a farmácia inteira, gente. Foi um grande desafio. Se eu te fosse falar um marco, realmente, um É. marco de grande desafio ali na Americana foi esse período. Mas foi um período também, é muito paradoxo o que aconteceu, porque ao mesmo tempo que a gente viu isso tudo acontecendo e que foi assim, e não foi só, né, foi a cidade Sim, inteira que foi atingida, foi uma tragédia, né, foi uma catástrofe. Aquilo que ocorreu na cidade, o que é mais desesperador, é. né? Porque quando acontece só com você, é menos desesperador. Quando você olha para o lado, eu lembro de quando aconteceu, eu olhava para o lado, mas espera aí, não é só eu, é todo mundo passando por isso. Sim. Aí você fala assim, não, é pior do que eu É. imaginava. Eu vou pedir ajuda pra quem? Então, Tá né? todo Então mundo. só restou a gente se ajudar. Mas é muito paradoxo isso. Foi assim, na vida é assim, né? Às vezes você tem que perder algumas coisas ou ter uma situação de alguma perda para você realmente descobrir outras coisas. E ali eu descobri que durante essa trajetória da minha vida toda, o tanto de pessoas que apareceram para ajudar, Sim. né? Que se colocaram à disposição. Pessoas nossos clientes que chegaram e falaram assim, Clarice, eu vou. Era coisa desse tipo, assim, vou chegar, vou acertar minha conta toda aqui pra você conseguir virar isso aí, Aham. porque se todo mundo chegava e o que sobrou, né? Sobrou o Difícil. ponto físico, Sim. né? Todos os computadores foram embora, foi tudo. E
E foi isso. Então, assim, a gente começou, praticamente foi um marco, assim, do 1.0 de novo, e que a gente teve que se reinventar. Mas é uma coisa que eu sempre falo, e que toda vez que eu vou tocar nesse assunto, uma coisa que eu falei com Deus, que eu sempre vou falar o seguinte: a gente passou por isso, e toda a honra seja dada a Deus mesmo pra gente ter passado por isso. Foi algo, assim, maravilhoso a forma com que a gente conseguiu, com a graça de Deus mesmo, se reerguer. Sim. Foram alguns meses. Eu lembro que no mês de setembro a gente conseguiu já voltar ao nosso faturamento normal. Então eu bom. achei que foi um espaço de tempo muito curto. Foi realmente assim E ainda entrou a fantástico. pandemia na sequência, né? Exatamente. Com a pandemia, sei lá, 15 dias depois veio a pandemia, É. não me lembro. Foi Foi por uma aí. coisa assim. A enchente foi Não, final foi de em março. janeiro e aí A março pandemia foi, decretou a né? Não pandemia. foi 2 meses. Deve ter dado uns 45 É, dias. Se deu. É, por aí. E graças a Deus a gente conseguiu, assim, se reposicionar muito rápido, né? A gente conseguiu se reerguer muito rápido nesse momento de fragilidade, não só nossa, da cidade, sim. como um todo, onde todo mundo, né, de uma certa forma ou outra, perdeu alguma coisa, né? Então foi algo assim, foi um ponto muito marcante pra mim. Mas que eu descobri, assim, o tanto de amigos que a gente tem, sabe? O tanto de coisas boas, assim, o tanto de ajuda que a gente recebeu, os nossos fornecedores. Nossa, se eu fosse agradecer, não tem nem como deixar Sim. nomes aqui, né, gente? Porque se fosse para agradecer, dava muita coisa. Fornecedor que ajudou de N formas. Então, Sim. assim, foi um momento muito duro, foi um momento muito difícil. E nessa época, o Bernardo e a Clara eram muito novinhos. A Clara tinha acabado de fazer não, ela tinha 1 ano e 9 meses quando isso aconteceu. E vou te ser bem honesta, o dia que eu chorei foi o dia que eu olhei pra ela. Aí eu me emociono de novo. E eu falei assim: Meu Deus, a Clara tá com 1 ano e 9 meses. E essa farmácia acabou. E eu vou conseguir ter esse tempo pra estar com ela. Agora que a farmácia foi, né? Tipo assim, não Uhum. tava tudo rodando, girando, né? Sim. Normalmente. Então isso foi um marco também pra mim naquela época, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui sim acompanhar as crianças e deu tudo certo. Graças a Não foi Deus. fácil, mas a gente passou com a graça de Deus e com as bênçãos dele, a gente conseguiu passar. Assim como todo mundo aqui na cidade, Sim. né? E alguma conquista, uma maior conquista? Ah, eu acho que a maior conquista é isso que a gente está conversando aqui agora, né? Uma empresa com mais de 12 anos, com tantos ganhos, não só de lucro, né? A gente Sim. começa, na verdade, eu acredito que a gente começa a trabalhar, pelo menos inicialmente, né? Todo mundo começa a trabalhar ou a empreender para algo material e acaba se descobrindo, pelo menos eu, tá, gente? Numa jornada espiritual de autoconhecimento e de evolução. Eu acho que É, os que dão certo são os que descobrem isso. O que começa e fica ali, não, eu só quero lucro, eu tenho pra mim que ali não vai pra frente. Talvez seja, né? Também acredito muito fortemente nisso. E você se descobre que ali é o lugar onde você se desenvolve, então talvez o maior ganho seja e tenha sido, e vai ser sempre, é que a gente se desenvolve muito, né? No, nesse lado humano nosso, quando você empreende. Quando você lida com pessoas, quando você contrata, quando você está com pessoas no dia a dia, quando você serve pessoas, quando você atende pessoas. Então, eu acho que isso aí talvez seja o maior ganho de quem empreende, né? Sim, De ver as pessoas do seu lado dando certo. De ver o tanto que Deus te abençoou, porque tem coisas que acontecem que a gente não tem muito controle, né? sim, A gente aprende que não tem controle de nada. A gente aprende a controlar, né? Empreendendo. Através de números, através de gestão, o que é super importante também. E o que é um grande desafio. Mas o outro desafio também é saber lidar com aquilo que não é controlável, né? Aquilo sim. que não é medido, Uhum. né? Então, ver essas pessoas que estão do meu lado crescendo, se desenvolvendo. E eu também, né? Me vendo, desenvolvendo. Né? Se eu olhar para Clarice de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, eu sou uma pessoa completamente diferente, Sim. né? Lógico, acredito que eu seja a mesma em essência, mas sou Uhum. uma pessoa que com certeza evoluiu muito em aprendizado e nessa caminhada aí, com certeza.
E para os próximos anos, onde a Clarice pretende se ver? Nossa, é uma pergunta bem difícil, sabe? Eu acho uma das perguntas mais difíceis que possam existir. Porque quem empreende tem sempre uma cabeça muito ligada Tem algum e muito plano de aberta. expansão ou algum outro negócio que já está Então, em agora as mente? crianças estão começando a crescer, né? Sim. Então, eu não tenho, pra te ser bem honesta, assim, eu não tenho nada muito claro, né? Uhum. Porque agora que eu sinto, assim, ufa, sabe aquele ano que te dá um... Você tem filhos, Gustavo? Não, não. Ainda não. É... Sabe aquele ano, quem for pai e mãe vai entender, que você, parece que você deu aquele respiro assim? Talvez eu tenha Aí começado esse planeja um ano no ano terceiro? passado. Quem sabe, né? Tem essa história também. Enfim, quem sabe? Vamos ver. Cenas do próximo capítulo. Minha vida é quase uma novela. Mas hoje talvez eu estou nesse momento assim de respiro, de avaliação. De uns 2 anos para cá, eu via uma necessidade muito grande de me aprofundar em gestão de empresa mesmo. Sim. E foi um divisor de águas para mim. Então, de 2 anos atrás para cá, a minha visão é o que está se concretizando agora nesse ano, Sim. que era o desejo que eu tinha para o ano de 2020. Olha só, foi concretizar Nossa. agora, somos 2025. Que eu queria me focar muito na gestão da minha empresa, Sim. para que então eu ficasse assim, muito tranquila em relação a isso e que eu realmente tivesse essa condição de ter pessoas e de ter dado pessoas me auxiliando. Isso está acontecendo. Não está concretizado, mas é algo que está acontecendo. Sim. E assim, Deus colocou pessoas muito boas do meu lado para que isso acontecesse, né? Então, talvez a minha visão para daqui 5 anos, hoje para mim não está muito clara, porque eu acho que eu foquei muito em concretizar essa outra visão que eu tinha. Mas eu tenho certeza que Deus preparou algo muito bom para mim. Isso aí eu tenho certeza, né? E eu tenho que confiar também, Sim. né? Da mesma forma que lá, quando criança, eu sabia que eu ia investir muito na minha família e que deu certo e que eu também iria, né, de certa forma, trabalhar, que foi algo que eu também trouxe da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma super mãezona, assim, e Caparó é uma cidade bem menor, então ela conseguia equilibrar muito bem também. E a gente ficava ali também no supermercado, a gente foi criado assim. E eu vi isso muito nela e acabei trazendo pra minha realidade também, pra minha vida, né? E tá dando certo. Fácil. Não é, mas dá certo. Você considera Espera Feliz assim uma cidade acolhedora para o comércio, Muito, uma muito. população boa? Gente, posso falar? Todo mundo que eu encontro recém-chegado na cidade fica encantado com aqui, né? Sim. Porque todo mundo se sente abraçado, se sente acolhido. As pessoas aqui, eu as vejo como muito acolhedoras. E eu acho isso muito legal, né? Acho isso muito bacana. Acho que a cidade só tem a ganhar com isso, né? Sim. É muito ruim você chegar num lugar que você não é bem acolhido. E aqui, fiz muitas amizades, inclusive de pessoas de fora. Hoje eu tenho amigos que eram pessoas que transitaram por aqui, e já moravam fora e tudo mais. Através da farmácia eu conheci essas pessoas. Pessoas que hoje moram em São Paulo, outras que moram em outros lugares aqui do interior de Minas mesmo, mas que sempre falaram que já não eram daqui e sempre disseram isso. Nossa, eu amo aqui, porque as pessoas acolhem muito bem, as pessoas recebem muito bem. Eu acho que tem a ver, né, com... É uma cultura da cidade, né? De ser Sim. de ser acolhedora. E Minas Gerais, né, gente? É verdade. Nossa, embora existam algumas cidades que vão perdendo isso, né? Acho que com o crescimento populacional, às vezes perde a cultura, Sim, né? sim. Mas como aqui é uma cidade pequena, isso acho que parte da cultura. E eu acho isso muito bacana. Inclusive, para falar de hospitalidade, gente, eu sou da igreja presbiteriana. Os pastores, quando vêm aqui, eles ficam encantados, querem Sim. ficar, né? Então, isso tudo, em todas as áreas, a gente vê que as pessoas são maravilhosas. E eu amo Espera Feliz, amo as pessoas daqui, então sou suspeita de falar. A campanha Show de Prêmios, como que é ali Gente, na estamos com uma Americana? campanha nova, verdade. Essa campanha é muito legal, Gustavo. A gente fazia antes da pandemia. Com a pandemia, muita coisa, né? Meio que pirou. Sim. E algumas coisas estão retornando agora às origens. Mas o show de prêmios é muito legal.
Show de Prêmios é uma campanha que tem agora, que vai durar aí alguns meses. Agora vai ser de fevereiro, começou agora, sábado, dia 15, e vai até junho. É uma campanha que vai sortear 15 caminhões de prêmios. Essa campanha 15 é de caminhões 15 de prêmios? caminhões. Nossa. Esses caminhões, eles são divididos para franquia. Sim. Então, é feito pela franquia, mas assim, é muita oportunidade de ganhar. A cada R$ 40 em compras, ganha um cupom. E aí você vai. Então, assim, você tem vários meses, né, para Sim, sim. comprar e para concorrer. É uma baita oportunidade, gente. E assim, além de vocês pegarem lá na Americana o melhor preço, melhor atendimento, qualidade, diversidade nos produtos, você ainda vai ganhar o cupom do Show de Prêmios, que vai ser maravilhoso. Nossa, eu estou muito confiante. Peço a Deus que saia para Espera Feliz esses caminhões, algum caminhão desses pelo menos. E é um sucesso, é muito legal. Em todos os anos que a gente fez foi Sim. muito sucesso, porque todo mundo fica super animado. E realmente é uma campanha assim muito genuína, sabe? Uhum. Porque. E é uma forma da gente também. Outra coisa que eu me importo muito, Gustavo, é. Eu gosto muito de honrar quem tá caminhando comigo, Sim. sabe? Então, quando vem uma campanha dessas, alguma coisa assim, eu acho muito legal, porque é como, né, você tá lembrando daqueles que estão caminhando com você. Tentar né? retribuir ali para os clientes. É, exatamente. Eu acho muito legal, gente. A gente tem a opção de fazer ou não a campanha Show de Prêmios. Eu Sim. quero fazer, né? Tipo assim, eu entro para fazer mesmo, porque é uma forma de dizer talvez um muito obrigado, né? E eu sempre penso muito nisso. A gente não consegue expressar, às vezes, em palavras, em alguma atitude. Então, assim, eu quero pelo menos, né, usar aqui também o nosso tempo para falar um pouco disso, da gratidão que é. Todos os dias eu agradeço muito a Deus por todas as pessoas que escolheram entrar na Americana, que escolheram ir lá comprar, sabe? Que escolheram os nossos serviços, nossos produtos. Porque, como você disse, vários lugares têm sabonete, vários lugares têm shampoo, Sim. vários lugares têm remédio, né? E quando você escolhe a gente, pra mim é uma bênção, sabe? Todo mundo que entra é uma bênção receber cada um que tá lá, que entra lá. Então, assim, é muito gratificante pra mim, mesmo. Sim. Clarice, tem algo mais que você queira falar para o nosso público Eu acho que a gente sobre falou de muita você, coisa boa, sobre a né? farmácia? Sim. Eu acho que deu bom. Olha, eu te Eu acho que a agradeço gente muito, pode então. voltar pra falar de outros assuntos específicos, né? Sim, com certeza. Depois vocês querem abrir um quadro de beleza, de saúde. Oi, é só você falar. Eu acho bacana, Estamos gostei dessa portas ideia. Vamos abertas. perguntar ao público se eles vão Sim, querer. sim, com Achei legal. certeza. Tendo disponibilidade, os estúdios aqui tá à disposição. Que legal, Vamos fazer isso sim. Foi muito legal. Eu achei muito legal a iniciativa de vocês. Eu acho muito importante dar a voz, né? Quem tá aqui, quem é daqui, quem empreende. Sim. É que às vezes a gente se preocupa tanto, às vezes, de olhar alguém de fora, e às vezes as nossas referências estão do nosso lado, Sim. caminhando conosco, que a gente às vezes não percebe, Sim. né? Eu acho isso muito legal. Dar esse espaço pra gente, obrigada, né, por estar aqui, por ter participado desse papo leve, gostoso, que eu achei que passou assim, ó, gente. E eu falo tanto, né, Gustavo, você não vê nem passar, né? Exatamente, assim, eu tô aqui assim, gente, parece que começou agora. E já estamos terminando. Foi gostoso, foi legal. Muito bom mesmo. Mas eu acho muito legal isso. Ah, e outra coisa que eu acho que a gente não falou e que eu acho muito legal é a gente realmente olhar para as pessoas que estão do nosso lado, sabe? Isso eu falo da empresa lá com o pessoal que trabalha comigo, falo em casa também. Às vezes é tão difícil a gente honrar a quem tá com a gente o tempo todo, Sim. né? E às vezes busca, hoje em dia com a internet, então, referências de fora, coisas de fora, e a gente vê que às vezes tá tudo aqui, Sim. né? A gente tem tanta coisa boa para compartilhar, então que às vezes as pessoas reais passem realmente a ser os nossos referenciais, Sim. né? Como eu falei, eu me inspiro muito na minha mãe, como mulher, como... Nossa, a minha mãe, ela tem uma história de vida fantástica. Então, assim, meus pais, na verdade, meu pai também. Nossa, nunca posso esquecer de falar dele. Então, assim, eu me inspiro muito neles. E, às vezes, quem você tem que se inspirar tá do seu lado, Sim. né? Então, que a gente saiba também dar aquela... Abrir os olhos para isso também, né? E outra coisa, uma coisa que é muito importante, isso falando a nível de comércio, que eu gosto sempre de falar também. Acho que sempre que a gente puder, e sempre que for, assim, sempre dar aquela oportunidade para quem
tem um comércio e que é o seu amigo, sabe? Sim. Compre dele. Compre do seu amigo. Compre de quem você admira aqui da cidade. Compre na cidade. Sabe por quê? Eu acho isso muito interessante falar hoje, principalmente com as redes sociais. Eu vou falar pela Americana, tá, gente? Eu vou falar do meu, Sim, né? sim. Que é o que eu conheço. Nós temos um preço maravilhoso. Temos uma gama de produtos incríveis. Como funciona lá? Ah, não tem algo hoje, amanhã tá chegando. E Sim. dependendo do produto aqui, 2, 3 dias, sei lá, é o máximo que a gente pede pra estar entregando. Então, eu acho muito legal a gente dar a oportunidade e dar a preferência realmente quem é da cidade, mesmo que você não me conheça. Mas, Sim. amanhã ou depois, é a minha empresa que emprega o seu filho, Exatamente. né? É a minha empresa que às vezes emprega quem vai comprar seu também. Sim. Então, para a gente ser forte, a gente tem que dar a preferência de comprar da cidade. Isso é muito importante. É sim. Principalmente, né, repetindo, né? Agora, nessa época de comércio digital e tudo mais. Lógico, existem algumas coisas ou outras, tudo bem. Mas sempre que você puder, dê preferência a quem é da cidade. Mesmo que seja seu amigo que você não conhece. Porque isso é muito importante. Esse pensamento aí eu acho muito bacana. Eu lembro de um amigo meu, ele trabalhava na Constrular há algum tempo, e eu tenho ali uma loja de informática. Hoje está mais por conta da minha irmã, mas quando eu ainda ficava mais lá na loja, eu lembro que ele ia lá e comprava muito para Constrular. Sim. Comprava lá da gente, tal, equipamentos. Até que teve uma vez que eu mesmo, conversando com ele, eu falei, Marcelo, eu sei que eu não consigo competir com o preço, pelo menos na informática é impossível competir Sim. com a internet. Sim. E aí eu mesmo conversando falei, cara, e que algumas coisas que não eram urgentes, eu juro que eu perguntei, eu falei, por que você compra aqui, né? E por que você insiste em comprar comigo? E não encomenda? E aí ele falou, Gustavo, a Sônia, aí palavras dele. Sim, Ele falou, sim. a Sônia, ela fala, ela só compra fora o que ela não consegue comprar aqui. Ou também se for um negócio muito absurdo, né? Sim, exatamente. Agora, e aí ele falando de exatamente esse discurso. Ele virou, ó, ela fala, quem me sustenta é quem vende aqui, quem mantém para quem eu vendo é quem vende aqui. Então, enquanto eu puder comprar aqui, exatamente. e aí assim, eu trago isso comigo também. Eu Sim. tento sempre. E eu acho assim, eu venho de uma família de. Na época, a gente não chamava de empresário, né, gente? Eu sou da época que era comerciante. Sim. Que era comerciante. A gente chamava assim, o máximo, o mais perto de empreendedor é comerciante. E aí o meu pai sempre. Eu fui criada no supermercado. Muito trabalho, sempre. E desde nova eu aprendi muito isso, né? E eu trago isso pra minha vida também, porque na verdade, se você for parar pra pensar, é sobre isso, sabe? É sobre você se ajudar. Quando você compra de um amigo, quando você compra de alguém, é sobre se ajudar, é sobre se fortalecer. Você, de uma forma indireta, você também está se fortalecendo. Sim. Quando vê uma cidade, se você mora aqui e vê essa cidade prosperando, você fez parte dessa história. Lógico. Né? Então, o comércio está muito interligado a isso, né? O comércio, como que ele começa a existir? Ele começa a existir, eu tenho a xícara, você tem a caneta, vamos trocar. Um Sim. servindo o outro, né? Isso não vai mudar. Agora, quando você pega a sua xícara e empresta ela para um desconhecido que não vai te retornar com a caneta, a gente tem que repensar nesse modelo. Sim. Vai dar certo, né? Então, acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer nos tempos de hoje. Com certeza. Clarice, mais uma vez, eu te agradeço muito por Obrigada. ter vindo aqui. Parabéns pela sua trajetória, pela sua Obrigada. vida. Dá gosto de ver aqui. Parabéns mesmo. Obrigada. Adorei nossa conversa. Muito obrigado por ter cedido esse tempo aqui para o Portal Esfera Foi Feliz. muito legal. E assim, continue com esse projeto. Realmente vai ser algo muito bacana assim, para a cidade que vocês estão fazendo. O trabalho de vocês aqui do portal vem crescendo, a gente vem vendo isso, né? Falei na hora que eu cheguei. É muito gratificante fazer parte da história de vocês e de ter esse espaço pra gente, foi muito legal. Muito obrigado. Obrigada. Mesmo. E as portas estão abertas, tá? Para os próximos obrigada. projetos aí dos programas que a gente Vamos pensar nisso. aqui. Me digam se vocês querem alguma coisa aí, né? Portal mais Clarice. Vamos ver se vai dar bom isso aí. Clarice, muito obrigado, Obrigada, gente.